Já te conto que entram em vigor hoje as novas regras de modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. O prazo para as empresas emissoras de vale-refeição e vale-alimentação realizarem as mudanças estruturais nos negócios acabou ontem. Então, as bandeiras de cartões de benefícios tiveram 3 meses para se adequar às regras desse programa. Só que o que se viu, na verdade, foi uma corrida do setor aos tribunais para tentar judicializar a questão e barrar o efeito punitivo da não adesão a esse decreto. A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador entende que o decreto altera de forma estrutural o PAT, fragilizando também mecanismos consolidados de controle e fiscalização do benefício. Fontes do setor ouvidas pela reportagem dizem que o recurso é um meio de levar a conversa para a mesa com o executivo e adiar a implantação dessas medidas. A gente vai falar então sobre esse assunto, as novas medidas a partir de agora, e quem vem conversar com a gente é Douglas Barrochello, que é o CEO da BIS, empresa de meios de pagamento. Bem-vindo aqui, obrigada por conversar com a gente, Douglas, uma boa noite para você. Boa noite, Muriel. Boa noite a todos os espectadores. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela presença. Antes de mais nada, eu quero saber a sua percepção diante dessas mudanças. Como é que você enxerga esse cenário? Essas mudanças, o PAT, acho que começando pelo o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, é um programa que existe há 50 anos e ele foi criado pelo governo federal para promover a saúde alimentar e nutricional do colaborador, né? Então, é um mercado que, nesses 50 anos, tivemos pouca evolução, né? Evolução que a gente fala do uso ali antigamente, pelos vouchers de papel, teve a questão tecnológica que avançou bastante, mas essas mudanças que aconteceram agora, acho que é o principal momento que a gente vive nesse mercado, onde traz, de fato, o colaborador como um protagonista, onde os benefícios dessas mudanças para o colaborador são inúmeros aqui. Então, a gente está falando da rede de aceitação a principal mudança, onde muitos trabalhadores que estão nos ouvindo já devem ter passado ali pelas operadoras tradicionais e ter que buscar um estabelecimento, um restaurante que aceita aquele vale ou aquele instrumento que ele está utilizando. Então, isso agora, a partir dessa mudança, todos os estabelecimentos, supermercados e restaurantes acabam permitindo essa transação, né? E o segundo é o preço, que a engenharia financeira que era praticada por esses operadores acabavam trazendo essa conta para ser paga pelos estabelecimentos, principalmente os pequenos varejistas ali, os restaurantes familiar e os pequenos supermercadistas que acabavam pagando um valor maior e agora tem um teto ali para esse pagamento. Então, os benefícios acabam indo, de fato, ao maior beneficiário do programa, que é o trabalhador brasileiro. Pois é, então a gente tem esse benefício para o trabalhador brasileiro, mas a gente tem do outro lado algumas marcas, algumas empresas que são em sua maioria também detentoras desse setor e que se colocam pelo menos contrária a esse cenário. Como é que você enxerga isso? Queria que você trouxesse a sua avaliação diante, pelo menos dessa tentativa de adiar realmente o começo dessas mudanças ou pelo menos a punição para que elas não sejam punidas caso não aderissem a essa regra que começou a valer hoje. Legal. Nós aqui da BIS, Muriel, a gente avalia como natural essa reação, né, desses players que estão no mercado, são players tradicionais, que estão há bastante tempo nesse mercado, e toda mudança acaba trazendo impactos, né, para essas empresas, mas a gente avalia que essas liminares que foram concedidas ali devem ser derrubadas aqui em breve pelo governo federal, até porque, de novo, são benefícios, são instrumentos, mudanças que foram feitas para beneficiar o trabalhador. Então, todos os aspectos dessa mudança, ela vem para trazer benefícios diretos ao trabalhador brasileiro, né? Novamente, com relação à rede de aceitação, flexibilidade, né, de ele poder escolher o lugar que ele quer se alimentar ali, preços, né, onde as condições comerciais e que ele possa ter aquele valor destinado para que ele utilize como bem nutricional, né, e de saúde alimentar para ele. Então, a gente entende que essa reação é uma reação natural do mercado, né, por serem empresas que estão há bastante tempo, mas que o decreto ele deve, né, seguir e essas liminares devem ser derrubadas ali em breve.
Ou seja, aquele movimento que a gente acompanha e que acontece muitas vezes com o trabalhador, que é chegar no estabelecimento e falar: será que esse restaurante aceita o meu cartão? Isso já acabou a partir de hoje especificamente. E você acredita que, mesmo com as reclamações por parte do setor, que tem se colocado aí contrário, está dividido, a tendência é de que, pelo menos agora, nos próximos meses, a gente já tem essa situação pacificada? Como é que você enxerga? Sem dúvidas, sem dúvidas. Acho que a questão da liminar traz ainda um período, né, para essas empresas ali de manter essa engenharia, esse arranjo que eles criaram ali de aceitação em alguns estabelecimentos, mas em breve, com a derrubada dessas liminares, a gente vai ter um mercado muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais competitivo, saudável e que no final das contas só beneficia o trabalhador brasileiro que traz a essência do propósito do programa lá atrás, criado pelo Geisel, né, em 76, que é a saúde nutricional do trabalhador brasileiro, para que ele tenha melhores condições de trabalho, possa produzir mais, né, e tenha uma saúde alimentar e bem-estar. Muito bem, Douglas Barrichello, CEO da BIS, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui com a gente. Volte mais vezes. Nós aqui da Vista agradecemos novamente o convite. Muriel, foi um prazer falar com vocês. Ótima noite. Obrigada para vocês também.